Tomando conta da Avenida Presidente Vargas, formando uma multidão mais compacta em direção à Cidade Nova e fazendo o percurso que foi anunciado de cerca de 2 quilômetros pela Avenida Presidente Vargas, tomando conta de toda a avenida. O que querem os milhares e milhares de brasileiros, em sua esmagadora maioria jovens, que saíram às ruas de cidades de norte a sul do país nos últimos dias? O que querem as multidões que protagonizaram tantas cenas belas? Brasil entrega essas flores para vocês. E algumas tristes. Essa é a pergunta de R$1 milhão. $1 milhão, 1 milhão de vozes. E ela continua ecoando, fazendo o país procurar por respostas. Há muito tempo estávamos parados, estávamos calados, mas o gigante acordou. A maioria do movimento é apartidário. Isso não é só uma redução de passagem, é uma luta por dignidade, por respeito. E agora é o momento da gente fazer essa revolução, mudar essa história, mudar isso, tudo que está acontecendo no nosso país. Então não é só a passagem, é o tomate, é a gasolina, é excesso de burocracia, corrupção. Desrespeito na saúde pública. Desde a campanha das diretas, nos anos 80 do século passado, não se via nada parecido, dizem alguns. Da última vez que os jovens saíram às ruas arrastando o país, um presidente caiu, lembram outros. Quem você está aqui? Mas o que querem os manifestantes hoje? Participar, influenciar, falar e serem ouvidos? Se for isso, já conseguiram. Se a passagem não abaixar, o Rio vai parar. Afinal, mesmo com a inflação e o crescimento tímido, o país não enfrenta a crise que abala as economias da Europa e dos Estados Unidos, com reflexos mundo afora. Não vivemos uma guerra civil, como a da Síria, ou a opressão de um governo que rejeita o diálogo, como na Turquia. Não temos as dores da reconstrução, como no Iraque e na Líbia. Não sofremos, pelo menos não com a mesma intensidade, as carências de boa parte da África. E temos quase 25 anos de vida democrática. A fagulha que incendiou a massa estava e está nas palavras de ordem, nas convocações pelas redes sociais, num grupo de ativistas com 8 anos de luta. Exigir a revogação dos aumentos nas tarifas de ônibus. That social media, the tools that people use to coordinate themselves have gotten a lot better. They've gotten a lot more widespread. People have gotten better at them. And sometimes it's just a little thing, right? Sometimes it's just, 20 cents, right? Exactly. But what happens is what sociologists call an information cascade. Information cascade is when a larger group of people sees a small group of people taking action that they want to join. And when they join, the action becomes larger so that even more people can see it. And you get exactly this 500 people in Sao Paulo to suddenly Paulista Avenue is filled from one end to the other. So what these tools do is they lower the cost of information cascades and they accelerate the speed and they increase the radius. Hoje nós temos às vezes uma tendência de olharmos para as redes sociais como explicação para fenômenos. No meu entendimento, as redes sociais elas são instrumentais, não é? Elas podem sim acelerar processos. É claro que elas facilitam taticamente a ação de manifestantes, não é?
mas nenhuma manifestação, no meu modo de entender, ocorre por causa das redes sociais, né? Ocorre porque são fenômenos de sentimento da população ou de segmentos da população que estão represados e num dado momento transbordam. No caso do metrô e do trem, nós vamos revogar. E de um ponto de vista prático e objetivo, a mobilização já deu certo. A pressão funcionou. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, os aumentos foram revogados e outras cidades prometem seguir o mesmo caminho. Como é que você avalia? Para tentar enxergar um pouco melhor o significado deste momento, o Sem Fronteiras foi ouvir um integrante do movimento Passe Livre, que está na origem das manifestações. O movimento Passe Livre existe há 8 anos e tem um trabalho permanente em bairros, escolas, e tem toda uma história de luta por transporte e contra os aumentos da passagem, contra a tarifa em várias cidades do Brasil. O que derrubou a tarifa não foi o movimento Passe Livre, foi o povo na rua revoltado e organizado. É só o povo que pode transformar essa realidade. Mas qualquer um que esteja no Brasil hoje, que ande pelas ruas, que navegue pela internet, que veja TV, sabe que é muito mais do que isso. Basta ouvir os manifestantes, ver os cartazes e faixas. Basta pensar em qualquer dos grandes temas que dizem respeito a um país, seus governantes, sua sociedade, seus eleitores, consumidores, cidadãos. Transporte, saúde, educação, habitação, só para citar os mais óbvios. Essa multidão, para lá de representativa sob qualquer aspecto, sabe que nada disso é tratado como deveria ou poderia. E deixa claro, nesse momento, que as estruturas políticas tradicionais não estão dando conta da realidade. Eu quero dizer que o meu governo está ouvindo essas vozes pela mudança. Políticos, autoridades em geral, analistas de ocasião, ficaram todos perplexos, tentando entender, tentando enxergar. É interessante a gente observar o seguinte: se você pegar os dados do TSE, das duas últimas eleições, e claro que eu vou te dar números aproximados, em todas as instâncias, né, municipal, estadual e federal, você verifica que 20 a 22% das pessoas votaram branco ou nulo. Agora, quando você vai analisar quem são essas pessoas, e aí a Datafolha fez essa pesquisa, com representatividade nacional, 3/4 desses eleitores que votaram branco ou nulo são os eleitores jovens, não é? O que mostra que eles votam, até porque o voto é obrigatório, mas não estão se sentindo representados por nenhum partido e nenhum candidato. Quando você observa o que está acontecendo nas ruas, você vê: não queremos partido, abaixem as bandeiras dos partidos, o nosso partido é o Brasil, é isso que eles estão dizendo, não é? Então você percebe que não há diálogo, não é, entre a representatividade ou a representação formal, não é, através das estruturas partidárias, com os anseios da população que está na rua. Todos estos movimientos, como los movimientos sociales en la historia, son sobre todo emocionales. No son puntualmente reivindicativos. No es el transporte. Son, en algún momento, hay un hecho que provoca la indignación. Por eso mi libro se llama Redes de Indignación y Esperanza. Que provoca la indignación y que entonces, al sentir la posibilidad de estar juntos, al sentir la posibilidad que hay muchas personas que piensan lo mismo fuera del marco institucional, entonces surge la esperanza de que se puede hacer algo distinto, que no se sabe, pero seguro que no es lo que hay, seguro que es otra cosa, porque lo fundamental, les recuerdo, es que los ciudadanos del mundo, en su gran mayoría, no se sienten representados por las instituciones democráticas. No están contra la democracia, não é a vieja história da democracia real e da democracia. Não. As explosões de violência impressionam, mas são pontuais. Assim como os eventuais excessos das forças da ordem.
e vem encontrando resistência dos que defendem o caráter pacífico das manifestações. A impressão que fica é que a onda de manifestações que varre o país derruba uma certa passividade cômoda, quebra um silêncio que ficou insuportável para uma parcela expressiva da população. E o alcance da mobilização comprova, para quem ainda tinha dúvida, que o mundo virtual é o mundo real. E é nele que está sendo escrita uma nova página da nossa história. Occupy Wall Street, o movimento que começou em setembro de 2011 em Nova York e se alastrou pelo mundo como fogo de palha, tem semelhanças e grandes diferenças em relação ao atual movimento no Brasil. Occupy Wall Street começou bem pequeno, embora contasse com o megafone das redes sociais. Só cresceu quando a polícia de Nova York exagerou na repressão, deteve centenas de manifestantes. No protesto seguinte, o movimento conseguiu botar mais de 20 mil pessoas nas ruas, no sul de Manhattan. Nunca foi um movimento de massas capaz de levar mais de 250 mil pessoas a protestar num só dia, como aconteceu no Brasil. A originalidade do Occupy Wall Street foi que, embora tivesse poucos seguidores relativamente, estes passaram semanas acampados em tendas, em praças de muitas cidades dos Estados Unidos. Durante 3 meses, parecia que os jovens rebeldes do Occupy tinham se tornado o mais novo fenômeno da política americana, que viera para ficar. Mas o inverno chegou, os acampamentos foram abandonados ou retomados pela polícia, e o Occupy sumiu até outubro do ano passado, quando ressurgiu como Occupy Sandy. Em vez de ocupar Wall Street, os jovens foram trabalhar como voluntários para ajudar as vítimas do furacão Sandy. Occupy Wall Street has been an interesting and complicated history. It started out, interestingly, as an echo of the Tahrir Square protests in Egypt. And in fact, the very first messages that went out about Occupy Wall Street said, "Are you ready for a Tahrir moment?" Occupy Wall Street focused attention, in the United States at least, on income inequality and on the ways that a handful of very rich individuals and corporations have essentially rigged the game for themselves. What are the main lessons from all those movements that, for Brazilians now that are in the beginning of it? If these protests succeeded convincing the government that something has to change, there is still long, grinding work at figuring out what that change is. And the same techniques that are used to turn people out into the streets can't also be used to negotiate those changes. And one of the things we saw in Egypt is that in the aftermath of the Tahrir uprisings, the people who most benefited weren't the people who were most committed to the uprising, which were largely the liberal and secular young protesters, but rather the people who were most organized to pursue politics, which was the Muslim Brotherhood. So in Brazil, it is quite likely that the people who will benefit most from this disruption will be the people best positioned to pursue a new political bargain. And if the people in the street want to have an effect on that, they have to understand, disappointing as it is, that merely turning out into the streets isn't enough. It's enough to change the current system, but it's not enough to direct what those changes will be. Os protestos de rua na Europa se alimentaram da crise econômica que assola o continente, impõe austeridade e desemprega gente, sobretudo jovens. Assim foi com Los Indignados, na Espanha, e seus repetidores na França, Portugal, na Itália e na Grécia.
Só que logo surgiram as explosões populares na Turquia, que não passa por austeridade, a economia cresce 5% ao ano e cria empregos. O povo na rua em Istambul começou reclamando dos planos de transformar uma área pública em shopping center. Mas logo o protesto passou a atacar o autoritarismo do primeiro-ministro e suas supostas intenções de impor valores islâmicos conservadores a uma sociedade laica, onde há 100 anos se cultiva a separação entre Estado e religião. Os protestos turcos cresceram, se espalharam por outras cidades e geraram uma repressão intensa do governo, ainda sem conclusões sobre o destino do movimento. Já no Reino Unido, em torno do encontro do G8, e mesmo antes dessa reunião anual dos líderes de países industrializados, os protestos populares se voltaram contra a evasão de impostos por empresas multinacionais, que se aproveitam de paraísos fiscais para evitar mordidas do governo em seus lucros. Menos impostos significa menos recursos para gastos sociais. Pauta comum, portanto, nas manifestações europeias não há. Existem, porém, semelhanças na maneira de conduzir o movimento, mobilizar as massas, reunir grupos diferentes. Primeiro sinal, não há líderes. No máximo, aparecem porta-vozes para divulgar uma ou outra causa, entre várias. Neste aspecto, os protestos europeus se assemelham à chamada Primavera Árabe, que explodiu em países como Tunísia, Egito, Líbia, Iêmen. E ainda solta fagulhas na região, sem que líderes se destaquem. O sociólogo Paulo Gerbaldo, do King's College, Londres, examinou de perto os protestos de rua na Europa, no mundo árabe, na Turquia e nos Estados Unidos. When you look at these movements now, street protests, and you compare them to those that we're more familiar with in the 60s and the 70s, what are the main differences? The protests we were used to, in the 60s and 70s, had a very clear political identity, a very clear left political identity, very clear political colors, while these protests have a sort of more diluted identity, an identity which is more social identity, an identity which is more civic. Many of these movements, and also the Brazilian movement, make often claims not to be right or left, to be citizens against the system. There's also the question of no clear-cut leadership, no names that we're familiar with that are the leaders of the movement. I think that this question is very complex. I mean, there is not an apparent leadership, there is not a personal leadership. There is not one single charismatic leader of the type of Gandhi or Martin Luther King and so on and so forth. What there is in these movements is a collective leadership. They are the people who are administering the Facebook accounts, who are administering the Twitter accounts. They are the people who construct the discourse of the movement. They are the people who call for protest, right? And these people are not one, but many. But at the same time, it's not true that there is no leadership as such. There is a form of leadership. There is a form of initiative within these movements that is more complex than it was in previous movements, in the same way in which the media landscape is far more complex than it was in previous movement waves. Would that also be a factor in the fact that these movements usually start with one clearly identified cause? Completely. There is this process where one cause becomes the sort of first link in a chain of equivalence, what a political theorist Ernesto Laclau calls a chain of equivalence between different issues. So it starts usually with something very concrete, with something very specific. I mean, in Brazil was the case of a killing of Khaled Said, a young Egyptian guy, killed by police in Egypt. And that one case came to represent not just an individual story, but came to be the example, the foremost example of the hardships suffered by Egyptians, and young Egyptians in particular, at all a series of levels in Egyptian society. So it was police brutality,
but it was also soon corruption, the inefficiency of the state, the authoritarianism of the state, the lack of freedom. And we saw the same in Brazil. It starts from something, again, very concrete, rather relatively small increase in bus fares, but which then becomes the symbol of everything that is wrong in the system. It's really single issues that then become a sort of magnet for many different issues. What is victory for a movement like that? Movements are, as the word itself says, movements, things that move. They are things that spring up and then disappear. And all movements, all social movements are like that in a way or another. They are vehicles through which new issues, new values and new identities are brought to public attention. These movements are already enforcing a huge change, which is a cultural change first and foremost. They are publicizing the fact that many people believe that contemporary capitalism, neoliberal capitalism, is not working. They are forcing through the point that, as in the case of Turkey, it is more important to have trees rather than to have a fake shopping mall, Ottoman-style shopping mall. They are forcing through the fact that quality of life matters and that there is such a thing as a right to the city. There is the right to a public space where people can meet and share their everyday life. And at this level, I think that indeed these movements have affected a huge cultural change. I mean, then it will be kind of the next battle will be who, in terms of new social organizations, new political organizations, new parties, will be able to build on this cultural work done by these movements to really affect lasting structural change. Economic change, changing policies, changing laws, and so on and so forth. A multidão voltou à Candelária nesse junho de 2013, um local histórico em todas as grandes demonstrações por democracia na história recente do Brasil. E essas ruas, que viram a força da expressão do coletivo, viram também a ação de alguns grupos mais violentos, mas eles são minoria. E não custa lembrar, ano que vem é ano de Copa do Mundo e também de eleição presidencial. E no balanço da política não vai dar para ignorar o peso dessa multidão.